Bom, gente, nós vamos conhecer, então, agora, as regras de interpretação que estavam em vigência entre os judeus na época de Jesus. Dos grandes intérpretes do Antigo Testamento, o rabino Hilel. Na época de Jesus havia uma disputa entre os discípulos do rabino Hilel, que viveu anos antes de Jesus, e os discípulos do rabino Shammai. Hilel era mais conservador nas suas interpretações. E Shammai era um pouquinho mais liberal, mais aberto. Um exemplo disso, e aí normalmente os fariseus estavam ligados às interpretações de Hilel, e os saduceus eram mais afeitos às interpretações de Shammai. A gente percebe isso numa das disputas de Jesus com os saduceus, quando eles chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta sobre o divórcio. O que o senhor diz, mestre? É lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer razão? Essa pergunta reflete justamente a grande discussão entre os adeptos de Hilel e os adeptos de Shammai. Os adeptos de Hilel eram muito estritos quanto à questão do divórcio. Lá no Antigo Testamento tem um texto que diz assim: se você encontrar alguma coisa imunda na sua esposa, ao mandá-la embora, dê-lhe cartas de divórcio. Então, como é que se interpreta isso? O Hilel dizia o seguinte, que já existia o divórcio, e se alguma pessoa queria se separar da esposa, porque achou alguma coisa que não queria, ele simplesmente mandava embora. Então, a lei de Moisés veio regulamentar isso, dizendo, não é assim não. Então, aí você tem várias leis de Moisés dizendo, ó, se um homem der carta de divórcio à sua mulher, primeiro ele manda dar carta de divórcio se achar alguma coisa imunda. Se ele se separar da sua mulher, e ela vier a casar-se com outro, ele não pode casar com ela novamente. Com isso, Hilel dizia, Moisés queria refrear essa vontade do ser humano de viver dissolutamente. Então, para Hilel, a coisa imunda tinha que ser algo muito grave. Muito grave. Já para Shammai, não. Qualquer razão, não fez a comida direito, era uma razão para se divorciar. Por isso que os rabinos, os saduceus, vão perguntar para Jesus, é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer razão? Esse por qualquer razão indica a posição de Shammai. O que eles queriam era saber, Jesus segue a linha de Hilel ou de Shammai? Mas o interessante é que Jesus, ao responder nesse assunto, ele diz, olha, quem separar da sua mulher está sujeito ao adultério, a não ser que seja por relações sexuais ilícitas. Aí eles perceberam que puxava mais para o lado de Hilel, e eles mas Moisés nos permitiu dar a carta de divórcio. Ele disse, sim, mas no princípio não era assim. É interessante que, embora Jesus pareça seguir a interpretação de Hilel, ele vai se referir ao Tanakh, à Torá, à lei, ao Gênesis, e não aos tratados rabínicos acerca do assunto. Essa grande diferença de Jesus. Lembra que no final do Sermão do Monte, as pessoas diziam assim, esse homem é diferente, ele ensina como quem tem autoridade. Isso parece assim, puxa, porque ele falava com autoridade, falava com unção e tal. Não. O que isso quer dizer é o seguinte, os fariseus, quando davam o ensino, eles diziam, como dizia Rabino Shammai, como dizia Rabino Benashe, como dizia Rabino não sei o quê. Então, os fariseus, ao ensinarem, eles demonstravam que a autoridade que eles tinham era derivada dos antigos rabinos. E Jesus diz, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, ele ensina como quem é um rabino tão autoritativo, ou mais, do que aqueles rabinos que eram citados pelos fariseus. Por isso que ele é comparado. Ele não ensina como os fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade. E os rabinos aí é que são justamente aqueles que têm autoridade, né? Que para os fariseus é quem tem autoridade. Então, quais são as regras de interpretação que Hilel
colocou. São chamadas 7 regras de interpretação do Rabino Hillel que vão aparecer. São os princípios para coordenar os 3 elementos que foram estabelecidos pelos conjuntos das leis rabínicas conhecidas como Midot. Né? Não se sabe ao certo qual a origem dessas leis, mas a maioria afirma que o conjunto mais antigo de 7 Midot, ou regras de interpretação, é do famoso Rabino Hillel, um contemporâneo de Jesus, mais velho do que ele, que viveu entre o ano 30 a.C. e o ano 15 depois de Cristo. Se você imaginar que Jesus nasceu por volta de 5, 6 ou 4 antes de Cristo, você vai perceber que quando Jesus começou o ministério dele, o Rabino Hillel já tinha morrido. Mas os ensinos dele já estavam sendo divulgados e já eram seguidos pelos fariseus. Quais são as 7 regras de Hillel? A primeira regra é chamada inferência do sentido mais brando, que é chamado de premissa menor, para o mais forte. É o argumento a fortiori. Então, a premissa menor é aquilo que, por exemplo, vale para uma coisa menos importante. Eu vou dar um exemplo ali na frente. Se vale para uma coisa menos importante, vai valer também para mais importante. Se o jeito de interpretar uma coisa corriqueira da lei é o certo, esta maneira de interpretar também é certa para aquilo que é mais importante do que a premissa maior. Isso se chama argumento a fortiori. O argumento a fortiori afirma simplesmente que aquilo que é verdade sobre o menor também é verdade sobre o maior. Por exemplo, o sábado era o mais importante que todos os dias de festa. O que vale para um dia de festa comum, vale também para o sábado. Com isso, eles ampliaram, por exemplo, o sábado diz, a lei diz que no sábado não se deve trabalhar. Mas, no dia do perdão, no Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, um dia tem que fazer jejum. Ora, se faz jejum no Yom Kippur, que é menos importante que o sábado, então tem que fazer jejum no sábado também. Deu para entender como é que eles faziam esse argumento a fortiori? Então, essa é a primeira regra de Hillel. Segunda regra de Hillel é analogia. O que é analogia? Analogia é quando uma coisa está em continuidade com a outra. Então, por exemplo, passagens ambíguas eram explicadas ao fazer uma inferência da analogia das expressões. Isto é, de palavras e frases semelhantes usadas em outro lugar. Isso depois vai ser usado pelos protestantes, que é um texto bíblico, ele precisa do seu contexto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, note que o Hillel já tinha essa lei. Por exemplo, Levítico 16, 29, pede aos judeus que aflijam a vossa alma no dia da expiação, que é o Yom Kippur, sem explicar a natureza dessa aflição. Então, o que é afligir a alma? Essa mesma expressão foi usada em Deuteronômio 8.3 como menção explícita de fome. Logo, afligir a alma de Levítico 16:29 significa, por analogia com Deuteronômio 8.3, fazer jejum. E essa interpretação é até testada biblicamente. Você pega lá Isaías 58, Isaías 58 vai dizer: por que afligireis a vossa alma nos dias, dizendo, por que jejuamos nós e não nos outros? Então, note que Isaías 58 faz a analogia entre o afligir a alma com o jejum. Então, vocês percebem que essa regra é bem interessante e é uma regra que a gente usa até hoje. Tá? A aplicação por analogia como uma cláusula ou extensão do específico para o geral. Quer dizer, o que é particular pode ser aplicado no geral, por analogia. Então, nesta regra, textos eram aplicados a determinados casos se eram de natureza semelhante, mesmo que não fossem tratados de forma direta dentro das escrituras citadas. Em outras palavras, um princípio geral era construído à base de um ensinamento contido num único versículo.
Então, muitas vezes, um versículo era suficiente para se criar uma regra geral. Por exemplo, o assassinato não intencional de um companheiro lenhador, que é citado em Deuteronômio 19, pode ser aplicado a qualquer tipo de morte acidental resultante de dois homens trabalhando juntos em um lugar público. Com isso, vocês vão percebendo que os rabinos, eles vão estudar profundamente as Escrituras. Eles vão descobrir, por exemplo, que há 213 ordenanças nos 5 primeiros livros da Bíblia. Desculpe, são 613, não são 200. São 613 ordenanças. Essas 613 ordenanças estão lá, claramente. Não farás isso, não farás aquilo outro, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. São ordens claras dadas lá. É o chamado halaká. São as ordens lá. Então essas 613 são ordens claras. Cada uma delas pode gerar várias outras generalizações. Com isso, você percebe como era o sistema dos judeus, principalmente dos fariseus, que o que eles pegavam? Eles aplicavam aquilo que era particular de uma maneira mais generalizada, e criavam um peso muito grande. Ok? São 613 ordenanças. Essas 613 ordenanças são resumidas nos 10 mandamentos, que são resumidos nos 2 grandes mandamentos. E não são por Jesus, já são pelos rabinos. Que Jesus pergunta para aquele mestre, né, escriba, ele pergunta qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a força. Está lá em Deuteronômio 6. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse resumo que Jesus vai tomar, que já era um resumo que os rabinos faziam, vão se constituir no grande resumo de toda a lei. E Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos, ele vai dizer, porque toda a lei se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você honra seu pai e sua mãe, você não rouba, não furta, não adultera, não diz falso testemunho, não cobiça, não mata. Então, cumpre-se naturalmente os mandamentos. Só que o que para os cristãos era uma maneira de simplificar, para os rabinos, principalmente para os fariseus, era uma maneira de complicar. Eles detalhavam. Um exemplo disso é o seguinte: eles diziam que se a árvore da vida, se a árvore do bem e do mal, Eva pôde chegar até a árvore porque não havia obstáculos. Se tivesse posto uma cerca, Eva não conseguiria chegar tão facilmente à árvore. E se você pusesse uma outra cerca maior, mais longe, ela não conseguiria nem passar da primeira cerca. Então, o que os rabinos procuravam fazer? Para que o mandamento não fosse quebrado, criavam uma cerca ao redor do mandamento. Então, por garantia, não é para trabalhar no sábado. Tá bom. Então, mas por garantia, vamos definir exatamente o que é trabalho. Então, andar 4 quilômetros, até 4 quilômetros não é trabalho, porque é a jornada de um dia. Durante um dia, você anda 4 quilômetros e tal, se você tiver uma atividade razoável. Mais do que 4 quilômetros já é pecado, já é trabalho. Percebe? Como esse detalhamento da lei vai surgir e vai fazer com que os mandamentos se tornem muito mais um fardo do que um caminho de vida. Também a aplicação por analogia com 2 cláusulas. Essa regra é semelhante à anterior, porém ela é fortalecida aqui por meio de 2 cláusulas. Então não é só uma. Aqui ele se baseia no seguinte: o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então, se você tem 2 coisas falando sobre o mesmo assunto, aquilo cria uma regra geral. Tá? Por exemplo, Êxodo 21, 26, 27, determinava que um escravo que tivesse o seu olho ou dente destruído deveria ser libertado. Por analogia, por consequente, né, ela deve ser aplicada a todas as partes do corpo. Qualquer parte do corpo que se perca porque
alguém poderia dizer, mas não foi o olho, foi a perna que eu arranquei. Então, eu não tenho que libertar o meu escravo, eu só arranquei a perna. Se fosse o olho ou o dente, não, peraí, por analogia, qualquer parte do corpo é motivo para isso. Deu para entender? Sim, inferência de um princípio geral para um caso específico. Então, até aqui nós estamos trabalhando do particular para o geral. Mas se você tem uma regra geral, é claro que ela vai se aplicar nas questões particulares. Essa regra pode ser usada de duas formas. Do geral para o específico e do específico para o geral. Assim, Êxodo 22:9, por exemplo, diz que se um homem emprestar ao outro seu boi, jumento, ovelha ou vestimento ou qualquer coisa, aquele que recebeu o empréstimo deve pagar uma restituição dobrada caso venha a perder o que foi emprestado. Por causa do uso do termo generalizado qualquer coisa, o texto mostra que boi, jumento, ovelha e vestimento são apenas exemplos. Portanto, a lei aplica-se a qualquer coisa, quer animada ou inanimada, que tenha sido tomada emprestada e perdida, e que deve ser reembolsada em 2 vezes o seu valor. Outra regra de Hillel, que também vai passar para o protestantismo e para a hermenêutica reformada, é a explicação de uma outra passagem. Então, por exemplo, você pode pegar a explicação de uma outra passagem e aplicar a outra. Explica uma passagem apelando para outro trecho. Quer dizer, na verdade, é o trecho das Escrituras que explica o outro. Foi colocado para o Rabi Hillel a seguinte questão. Cordeiro da Páscoa deveria ser abatido no sábado, se o 14º dia de Nissan fosse um sábado, porque segundo a Bíblia tem que ser abatido no 14º dia de Nissan. Se o 14º dia de Nissan for o sábado, no sábado não pode trabalhar. Abater um cordeiro é trabalhar. Tanto é que o cordeiro da Páscoa era abatido na sexta-feira, até as 3 da tarde, para garantir que não vai passar para o sábado. Porque a partir das 6 da tarde, das 3 da tarde, já começa a chegar perto demais do sábado. Então, não pode, depois das 3 horas da tarde, não pode matar mais o cordeiro, porque você está correndo o risco de entrar no sábado. Por isso que Jesus morreu às 3 horas da tarde, no Parasceve. O que é o Parasceve? Está lá na Bíblia. É o dia da preparação para a Páscoa. A sexta-feira da Paixão é um cumprimento da Páscoa judaica. E se for um sábado, como é que faz? Como é que ele respondeu? Ele respondeu que, tendo em vista que Números 28:10 decreta que sacrifícios diários deveriam ser oferecidos também aos sábados, logo, por analogia, o cordeiro da Páscoa tinha de ser abatido no 14º dia de Nissan, independente do dia de semana que caísse. Deu para entender? Ele está usando um texto bíblico para explicar outro. E a última regra é a aplicação de uma inferência evidente por si própria em um texto. Aquilo que é óbvio, evidente, você pode aplicar por uma questão de racionalidade ao texto. Então, uma passagem não deve ser tomada como uma declaração isolada, mas somente à luz do seu contexto. Portanto, a aparente proibição de que qualquer um saísse de casa no 7º dia, em Êxodo 16:29, deve ser interpretada em seu contexto, para ser aplicada apenas na situação de se juntar maná no deserto. Senão ninguém podia sair de casa no sábado. Então, esse texto, Êxodo 16:29, senão ninguém sairá das suas casas. Qual é o sentido? Para pegar maná. O maná tem que ser pego até a sexta-feira. Essas 7 regras, elas são de uma coerência muito grande. Explica para a gente muito bem, né, como foram sendo usadas essas 7 regras. Ela, de certa forma, faz uma interpretação bem literal da Bíblia, ela garante uma interpretação literal, mas também abre a porta para aquela interpretação judaica, farisaica, que acaba prevalecendo já na época de Jesus. Como a gente viu aqui, as 7 regras de Hillel depois foram desdobradas
né, no século II, pelo rabino Ismael ben Elisha, aumentou de 13 para 13 o número de regras. Mas pensa, nesse período aqui, antes do século II, já começou a haver um certo alargamento da interpretação de Hillel. E o rabino Eliezer ben José as desdobrou em 32 regras, que vão ser as regras da interpretação do judaísmo posterior, na Idade Média e tal. Então, por aqui você já percebe que essas regras elas foram sendo desdobradas e acabaram criando um sistema de interpretação extremamente... Já as 7 regras são muito difíceis, não são simples assim, né? Mas ajudam. E a gente percebe claramente que, em algumas ocasiões, Jesus se faz valer desse tipo de interpretação mais direta e mais literal do texto, que era um equilíbrio saudável do rabino Hillel. Ele não concordava com tudo que o rabino Hillel dizia. A gente vai comparar o ensino de Jesus com os ensinos do rabino Hillel, você vai perceber essa discordância, mas aparentemente ambos concordavam de que a escritura tinha que ser respeitada no seu contexto, na sua maneira de entender, e que qualquer interpretação tinha que ser muito bem justificada, com razões e com regras muito claras. Ok? Essas são as regras de interpretação, então, do rabino Hillel.